Fala, meus amigos do Instagram, do YouTube, todos bem? Estamos aqui iniciando mais um projeto de leitura, mais uma etapa, né, da nosso projeto com a leitura do livro Segredos da Mente Milionária. Hoje a gente vai falar alguns tópicos bem importantes, né? Primeiro, qual é e como se formou seu modelo de dinheiro, e depois a gente vai trazer as 3 influências, né, com 4 passos simples de como mudar essas influências, tá bom? Como, melhor dizendo, como ressignificar essas influências, ok? Então, vamos iniciar já. Hoje a leitura é um pouquinho extensa, né? Eu amo ler e esse é um dos passos importantíssimos que você tem que dar. Se você realmente quer crescer e você quer conquistar resultados incríveis, você tem que aprender a aprender. Aprender a aprender é você ser capaz de sentar, né, na cadeira de aluno, tá bom? Principalmente os homens têm bastante dificuldade com isso, né? De desenvolver essa habilidade, que é a habilidade de aprender a aprender, tá bom? Então vamos iniciar nossa leitura. Qual é e como se formou seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e de televisão de que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Então esse é o primeiro princípio de riqueza dessa manhã, né? Em 5 minutos, o autor, T. Harv Eker, que é o cara que escreveu esse livro, ele pode prever o futuro financeiro daquela pessoa que ele está conversando. Por quê? Numa rápida conversa com uma pessoa, consigo identificar aquilo que chama de seu modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro de sucesso inscrito no subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. E o que é o modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o projeto de uma casa. O que é o plano ou o desenho pré-estabelecido para aquela construção? Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Quero apresentar você a uma forma extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores da área de potencial humano usam-na como base dos seus ensinamentos. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência. Essa é a sequência, né? PSAR. As pessoas já conhecem essa sequência, né, de letras aí e o que significa. E aí, o significado dessa sequência de letras é o princípio de riqueza, o próximo princípio de riqueza, né, que diz: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. O modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questão de dinheiro. Como se forma então o modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ele se constitui fundamentalmente da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. Então, se você se encaixa num desses elementos, saiba que você tem aí esse poder de influência, né, sobre seus filhos, filho de filhos, né, filho de conhecido seu. Então, vamos rever a nossa cultura, a forma de influenciar e influenciar da forma correta. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de um modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro, ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou. Toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. Então, se ela é ensinada, ela provavelmente vai fazer aquilo que alguém ensinou ela. O mesmo vale para você, para mim, para todas as pessoas. Fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever os arquivos de dinheiro que temos na nossa cabeça. Então, assim, ó, aqui está 2 códigos, né? Você tem que ser capaz de intervir naquilo que você não está gostando dos resultados, né? E rever esses arquivos, tá? Se alguma coisa está errada na sua vida, em qualquer área,
Você precisa fazer isso. É exatamente isso que você fará ao longo da leitura desse livro, e o que venho ensinando a milhares de pessoas nos meus seminários. Eu disse que sentimentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Nesse ponto surge uma pergunta interessante: de onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa de modo diferente de outras pessoas? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde parte essa informação? Da sua programação passada. É verdade, o seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. É por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada. Para incluir esse entendimento, o processo de manifestação pode agora ser ajustado da seguinte maneira: PP, né? SAR. Antes só tinha um P, agora foi incluído um P anterior, que é a programação. Ok? A sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem às suas ações. As suas ações conduzem aos seus resultados. Agora, então, tudo que você precisa fazer é o quê? Modificar, de fato, os seus pensamentos, né? Mudando a sua programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. E como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de 3 maneiras principais em todos os aspectos da vida, inclusive no do dinheiro. Tá? Então, assim, programação verbal, que é a primeira influência. O que você ouvia quando era criança? Acredite, isso influencia no seu resultado. A segunda influência, o que você via quando era criança? O que você via, o seu olho via. Isso influencia? Com certeza influencia. Episódios específicos, coisas que aconteceu com você, né? Quando era criança, influencia? Com certeza influencia. E quando você não sabe disso, você começa a achar que você é predestinado a não ter dinheiro. Você pensa que você é predestinado a não prosperar. Você pensa que Deus passou, a hora que chegou a sua vez, Deus pegou um carimbo e falou: não, esse daqui, né, vai ser um zero à esquerda, tá? Isso não existe. Então é muito importante você entender sobre programação mental, né, sobre a questão dos pensamentos, sobre a questão dos sentimentos, saber gerir isso daí. E as suas ações, que a maioria das pessoas elas não agem, né, sem ter a programação certa, os pensamentos certos, os sentimentos certos, e as ações é impossível ter resultado, né? Como é muito importante que você entenda os 3 aspectos do condicionamento, vou analisar cada um deles mais a fundo. Na parte 2, você aprenderá a recondicionar para obter riqueza e sucesso. E agora a gente vai falar sobre a primeira influência. Ok? Vamos lá. A primeira influência, programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente algo como: o dinheiro é a fonte de todo mal. Poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante, é infame frase. Não temos dinheiro para isso. Então, são exemplos de frases que a maioria das pessoas ouvem, né? E que estabelece ali um bloqueio. Na minha casa, toda vez que eu pedi dinheiro ao meu pai, ele respondia aos brados, o autor diz: você acha que eu sou feito de quê? De dinheiro? Rindo eu dizia: até que seria bom. Eu pegaria um braço, uma perna e até mesmo um dedo seu. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia meu filho Gessé, que na época tinha 3 anos de idade, veio correndo até mim todo animado e disse: papai, vamos ver o filme de Tartaruga Ninja? Está passando aqui perto. Juro que não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. 2 horas depois, obtive a resposta ao assistir o anúncio do filme na televisão. A chamada final dizia: em cartaz num cinema perto de você. Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo da mente milionária. Ele não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro, a sua dificuldade era conservá-lo. Confesso para vocês que acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade, mais do que ganhar, a dificuldade de conservar o dinheiro consigo. Na época em que se inscreveu num programa, ele embolsava mais de $800 mil por ano, o mesmo resultado dos 9 anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Sempre dava um jeito de gastar o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos.
Fosse qual fosse a razão, o seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Isso é muito importante, tá? No decorrer da sua vida, você precisa trabalhar para aumentar a sua renda, sim, mas principalmente para ter patrimônio. Ele me contou que quando era garoto, sua mãe costumava dizer: os ricos são gananciosos, eles lucram com o soro dos pobres. A gente deve ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que se passava no subconsciente de Stephen. Não era de admirar que ele estivesse quebrado, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida, que é evidentemente má. Como ele não queria ser mau, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. A sua mãe, ele amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que, pelo sistema de crenças dela, ele não teria sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era livrar-se de todo o dinheiro que excedesse o extremamente necessário para o seu sustento. De outra forma, estaria sendo ganancioso. Você deve estar pensando que entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções sempre vencem. Então aqui, esse daqui é um princípio de riqueza. Tá? Muito importante, né, a gente entender que o nosso cérebro ele sempre vai estar trabalhando com as emoções e não com a lógica. Retornando à história dele, né, do Stephen, em menos de 10 minutos de discurso, usando técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de dinheiro de modo espetacular. Em apenas 2 anos, passou de falido a milionário. Nos seminários, começou a compreender que essas crenças negativas eram da sua mãe e não suas, e se baseavam na programação que ela recebera no passado. Dei então um passo à frente, ajudando a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela, caso ficasse rico. Foi muito simples. A mãe dele sempre adorou praia. Ele investiu então numa casa no Havaí, de frente para o mar. Ela vai para lá todo ano passar o verão, se sente no céu e ele também. Agora essa senhora considera fantástico o fato de o filho ser alguém bem-sucedido financeiramente e não economiza elogios à sua generosidade. Então assim, às vezes a pessoa tem bloqueio com pessoas ricas e prósperas, é só você ser um rico diferente, tá? Não precisa continuar sendo, né, uma pessoa que não tem resultado. Só porque, não, se eu tiver dinheiro eu vou ser isso ou aquilo, né? Na verdade o dinheiro só vai amplificar aquilo que você já é. Eu mesmo, depois de um início lento, ia bem nos negócios, mas nunca chegava a ganhar dinheiro com ações. Ao tomar consciência do modelo de dinheiro que possuía, lembrei-me de que quando era garoto, todos os dias depois do trabalho, meu pai se sentava à mesa de jantar com o jornal, examinava as páginas de mercado de capitais e batia com o punho na mesa reclamando: malditas ações! Depois ele passava meia hora do seguinte atacando a estupidez do sistema e mostrando como as pessoas podem ter mais chance de ganhar dinheiro com jogos de loteria. Agora que você já entende o poder do condicionamento verbal, consegue perceber por que eu não era capaz de ganhar dinheiro com ações? Eu estava literalmente programado para fracassar para escolher a opção errada, pelo preço errado na hora errada. Por quê? Para validar subconscientemente o modelo de dinheiro que bradava malditas ações. Então, a afirmação do pai dele ali, né, principalmente com aquela energia, né, malditas ações, aquela intensidade, né, desprendia uma energia, que essa energia pegou no T. Harv Eker e tudo que ele fazia dava errado. Tá? Só que era algo do pai dele. Ele não tinha que estar vivendo a vida do pai dele, mas infelizmente muitas pessoas vivem a vida dos pais, vivem a vida de líderes religiosos, vivem a vida dos professores, porque não entendeu que ele pode viver a própria vida. Tudo o que sei dizer é que depois que arranquei essa erva daninha tremendamente tóxica do meu jardim financeiro interno, comecei a colher os frutos. A partir do meu recondicionamento passei a escolher ações que se valorizavam, e desde então continuei a ter um admirável sucesso no mercado de capitais. Parece incrível, mas depois que a pessoa de fato compreende como o modelo de dinheiro funciona, isso faz todo sentido. Repetindo, o condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. O seu pensamento determina as suas decisões e essas determinam as suas ações que finalmente determinam os seus resultados. São 4 os elementos-chave da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Eles são simples, porém muito poderosos. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. Segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. O terceiro elemento da mudança é a dissociação.
Ao constatar que esse modelo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. Pode observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é, apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente há muito tempo, que talvez não tenha mais um pingo de verdade nem de valor para você. O problema é que as pessoas, elas não entendem que nenhum pensamento mora de graça na nossa cabeça. Se você não muda esse pensamento vai roubar sua energia, seu resultado. O quarto elemento é o recondicionamento. Iniciarei esse processo na parte 2, em que apresento os arquivos mentais que criam a riqueza. Agora vou retornar à questão do condicionamento verbal e expor os passos que você pode dar desde já para começar a rever o seu modelo de dinheiro. E aí vem alguns passos, né? Primeiro, a conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Precisa colocar no papel, tá? Não adianta você ficar, eu ouvia isso, eu ouvia aquilo. Não funciona. Entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Novamente, escrever, tá? Assistir esses encontros que a gente está tendo aqui vai ajudar muito você. Mas se você fizer as tarefas, você vai para um outro nível. Terceiro, você percebe que esses pensamentos representam ao menos o seu aprendizado passado, que eles não são parte da sua anatomia, nem são quem você é. Consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? Então, a dissociação é você escolher algo diferente para você. Você identificar de quem eram aqueles pensamentos, quem aquelas crenças, e estabelecer suas próprias. E aí vem a declaração. As coisas que eu via sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Essa declaração é o que fecha tudo. Você já se conscientizou, você entendeu como funciona, você dissociou, você trocou, né? Isso daqui não é meu, isso daqui é de outra pessoa, tirou isso daí, e aí, então você faz a declaração para fechar, estabelecer um novo conjunto de pensamentos, um novo conjunto de sentimentos, um novo conjunto de ações e, consequentemente, novos resultados. Agora, a segunda influência. Segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplos. Como se comportavam seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou no que investiam? Eram propensos a arriscar ou conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro a fluir com facilidade à sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Se os seus pais ou as pessoas que cuidaram de você discutiam muito por causa de dinheiro, provavelmente você vai levar esse hábito para dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, né? Por que essa informação é importante? Você já deve ter ouvido a frase, macaco vê, macaco faz. Ora, nós somos seres humanos, não ficamos muito atrás. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir o que eu vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado. A fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história de uma mulher que estava preparando um pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa peça de carne. Sem entender, o marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ela respondeu, era assim que minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu, porque era assim que a minha mãe fazia. Então, eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta, porque a minha panela era pequena. Às vezes a sua panela é bem maior do que a panela dos seus pais. A questão é que você continua cortando os pernils, né? Então, talvez faça algum sentido aí. Faz sentido aqui no Instagram, é só você apertar o coração várias vezes aí, né? Vai subir os coraçãozinhos. E para compartilhar é só clicar no aviãozinho, seleciona ele no mínimo 10 amigos e convida para essa live. Aprender é muito importante, mas você quando começa a compartilhar a informação com outras pessoas, né, principalmente as pessoas que estão à sua volta, vai fazer sentido para elas e você é a média das pessoas que você está com elas. Então, ajude as pessoas a melhorarem, as pessoas que estão à sua volta. Acredite nelas, incentive elas a melhorarem. Mesmo que ela diz para você que não quer, continue batendo na pedra, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia vai fazer sentido. E se não tiver feito sentido para ela em nenhum momento, você fez a sua parte. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles em particular, ou a combinação dos dois. O meu pai, por exemplo, é empresário do ramo de construção civil. Construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital. O meu pai precisava empenhar tudo que tínhamos para fazer empréstimo nos bancos até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto,
nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem um tostão para gastar. Como você pode imaginar, por essa época o humor do meu pai não era dos melhores, nem a generosidade era o seu forte. Para tudo que eu lhe pedia, mesmo que custasse só 1 centavo, a sua resposta padrão, depois de "Você acha que sou feito de dinheiro?" era "Está maluco?" É claro que eu não conseguia mais do que aquele olhar de nem pensar em pedir outra vez. Garanto que você sabe exatamente o que é isso, né? Você, quando criança, pedir dinheiro para alguém e essa pessoa tinha expressões negativas, falava com um comentário, isso gera bloqueio nas pessoas, né? E depois elas fogem das opções de ter essa questão de realizar algo para ter o dinheiro, porque elas não querem ter essa expressão em outras pessoas. Essa situação durava 1 ano ou 2, até as casas serem vendidas. Depois ficavam cheias da grana. Da noite para o dia, o meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável e extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar da época das vacas magras, mas como não era bobo, dizia apenas: "Claro, pai, obrigado", e revirava os olhos. A vida era boa até o maldito dia em que ele chegava em casa anunciando: "Encontrei um ótimo terreno. Vamos construir novamente." Lembro-me muito bem de que eu costumava dizer: "Fantástico, pai, boa sorte", com o coração apertado por saber do período de dureza que teríamos pela frente. Até onde consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21 anos. Quando saí definitivamente de casa, foi quando tudo mudou. Pelo menos era assim que eu pensava. Nessa época, terminei os meus estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Olha só, ele repetiu o que o pai dele era. Depois me meti em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum motivo estranho, após ganhar pequenas fortunas, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba. Então, começava outro negócio, sentia-me novamente no topo do mundo e 1 ano depois me via mais uma vez no fundo do poço. Fiquei cerca de 10 anos nesses esquemas de alto e baixo, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo de negócio em que eu estava, o sócio que escolhia, os empregos que tinha, a situação econômica do país ou a minha decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente reconheci que talvez estivesse inconscientemente revivendo os altos e baixos do meu pai. Graças a Deus tive a oportunidade de aprender o que você está aprendendo lendo nesse livro e consegui me recondicionar e abandonar o modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje sinto ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Isso acontece, tá? Observe quando as coisas estão indo bem, você está crescendo dentro do seu negócio. Observe as ideias mirabolantes que você começa a ter de mudar, de fazer um outro projeto, alguma coisa. Tudo isso daí é um nome chamado sabotagem. Já aconteceu isso com você? Dá o like aí. Comigo já aconteceu muitas vezes, tá? Mas agora tenho na mente outro arquivo que observa esse sentimento e diz: obrigado pela informação. Pode retomar a concentração e voltar ao trabalho. Toda vez que você está fazendo algo de uma forma, está dando certo, você está crescendo e vem esse pensamento, começa a vir ideia, cancela esses pensamentos, cancela essas ideias, né? Decida faturar no mínimo 10 vezes mais do que você traçou como meta para depois você começar com outras ideias, ok? O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que em lágrimas se aproximou de mim no final da apresentação com a respiração ofegante, enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: "Qual é o problema, senhor?" Ele respondeu: "Tenho 63 anos de idade, leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante e tentei tudo o que eles sugeriram, ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade e obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias e nunca soube por quê. Eu me achava um completo idiota até hoje, depois de ouvir o que você falou e processar as informações. Finalmente, as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada errado comigo. Simplesmente trago o modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente. E esse tem sido o meu castigo. O meu pai perdeu tudo o que possuía num negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho, tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Ah, se eu tivesse aprendido sobre modelos e padrões de dinheiro há 40 anos. Lendo isso daqui, eu lembro de quando eu ia para a rua vender pão de queijo. Quando eu ia para a rua vender pão de queijo, e tinha dia que as vendas eram difíceis, mas eu tinha que voltar para casa para me pegar outra fornada. E era mais difícil pegar uma nova fornada, por quê? Porque as pessoas viam o pão de queijo
bonitinho e um pão de queijo murcho, e elas começavam a se comparar. Ah, não, vou pegar esse. E novamente no final da venda eu estava novamente com aqueles primeiros pão de queijo que não tinham sido vendidos. E realmente, né, você trabalhar com produtos assim que tem perca rápido é um grande desafio. Mas eu não usei isso daí para mim desestimular, para mim desistir. Pelo contrário, eu usei isso daí a meu favor. Quanto à perda de tempo, todo esse aprendizado e conhecimento. Ou seja, cito o exemplo do senhor que ele tinha 10 vezes mais conhecimento do que a maioria das pessoas, mas que não prosperava, simplesmente porque ele estava repetindo o padrão, né, do pai dele. E começou a chorar convulsivamente. Eu lhe disse, o seu conhecimento não é de forma nenhuma uma perda de tempo. Ele apenas ficou latente num canto do seu cérebro, à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o senhor formulou um modelo de sucesso, tudo o que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que seja bem-sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo. Depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso iluminou seu rosto. Deu-me um forte abraço e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Sempre agradeça as pessoas que te ensinam alguma coisa. Para quem está chegando, nunca viu a nossa live, nós estamos fazendo a leitura do livro Segredos da Mente Milionária, né? Que tem como objetivo ensinar a gente a enriquecer, mudando os nossos conceitos sobre o dinheiro, né? Ensinando a importância de você modelar as pessoas bem-sucedidas, ok? Na última vez que tive notícia desse senhor, diz o autor, ele estava nas alturas, acumulara mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira. E elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciaram suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas porque, como dizem, é muito fácil perder tudo, por isso o melhor é desfrutar o dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso, guardam o que tem no cofre para os dias difíceis. Então, assim, aquelas pessoas que justificam, né, o ato compulsivo de gastar, dizendo que o dinheiro que é melhor desfrutar do dinheiro enquanto é possível, é porque na verdade elas têm na crença dela, né, alguma experiência de alguém que fez com que essa pessoa ganhasse e perdesse dinheiro. Então ela inconscientemente está repetindo. E outras pessoas, tudo que elas ganham, elas guardam, mas elas guardam com o pensamento errado. Elas guardam para os dias difíceis. O que acontece na vida dela? Vem os dias difíceis, porque ela está decretando isso para a vida dela. Ok? Se isso está acontecendo com você, dá um coraçãozinho aí, anota essa dica e fala, não vou errar mais nisso. Tá? Não tem problema errar. O problema é quando você erra e continua errando nisso para sempre. Ok? Uma palavra de sabedoria. Poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino no curso é o poder da intenção. Qual é a sua intenção? Se a sua intenção é guardar dinheiro para o dia difícil, é isso que você vai ter. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo? Dias difíceis. Pare de fazer isso. Em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso o que obterá. Eu disse anteriormente que em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto delas. Né? Tem pessoas que, meu pai é mão fechada, eu vou ser mão aberta. Meu pai é muito mão aberta, então eu vou ser mão fechada. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm a ver com algo com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com seus pais. O quanto vocês se irritavam com seus pais, da forma como ele geria o dinheiro, ou com a pessoa que cuidava de você, se você não foi, né, cuidado pelos seus pais, foi cuidado por outra pessoa, não importa. Como que essa pessoa geriu o dinheiro e qual era a sua reação? Você tinha um momento de rebeldia, de raiva por causa disso? Provavelmente, se sim, você vai querer ser ao contrário dessa pessoa, ou você está guiando a sua vida ao contrário dos seus pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles, papai, mamãe, sente aqui, quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreenda. Agora vão dormir, tenho bons sonhos. Né? Quem dera se uma criança, né, que soubesse identificar os erros dos pais, pudesse fazer isso com os pais. Mas isso é impossível. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados,
geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês. Jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que quero, gostem vocês ou não. Depois vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro ou o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem, ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema que é, na verdade, um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza ou motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Isso aqui é muito poderoso, viu? Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se identidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até um dia em que a sua consciência lhe diz: estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse. Tudo que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam à mesma mente que criou aquela associação o que fazer a respeito dessa situação. E a mente responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E é o que elas fazem. Inconscientemente, livram-se dela. E eu fiquei arrepiado com isso daqui, tá? Porque se você tem uma raiz negativa, né, que é a necessidade de provar algo a alguém, né, ou você tem essa raiva por você ter passado por um momento, situação difícil na sua vida, infelizmente você vai, né, o poder do ioiô, que é para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. É assim que as pessoas guiam, a maioria das pessoas guiam a sua vida. Por quê? Porque há uma raiz negativa com a necessidade de provar algo a alguém ou provar algo a si mesmo. Você não precisa disso aí para mudar a sua vida. Começam a gastar loucamente, a realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro ou a sabotar o próprio processo de outra forma. Mas não importa, porque agora elas são felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora, além de continuarem a sentir raiva, elas estão também na lona, deram fim à coisa errada. Livraram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz. Quando a verdadeira questão é e sempre foi a raiva que sente dos pais. Enquanto esse sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz. Não importa quanto dinheiro tenham ou deixam de ter. Escuta aqui, você tem problema com seus pais? Com seu pai, com a sua mãe? Eles não cuidaram de você, você foi viver na casa de outras pessoas, ou você viveu com eles, mas foi humilhado por eles. Você precisa perdoar eles. Se você não perdoar o seu pai, principalmente o seu pai, ele representa Deus dentro da sua casa. Não importa o quão falho ele foi. Ele deu o melhor dele, dentro das condições que ele tinha, dentro daquilo que ele foi ensinado. Ele não teve acesso a uma live como você está tendo agora, então perdoe ele. Se você não tiver força para ligar para ele e pedir perdão para ele, escreve numa folha de papel tudo o que aconteceu, as suas experiências, tudo que você te bloqueou, por causa dessa experiência dele, da forma como ele fazia, ou sua mãe fazia, e rasgue, coloca fogo nesse papel, decida viver a sua vida, tá? Então assim, isso é muito importante, tá? A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Ah, eu trabalho porque eu tenho medo de faltar as coisas dentro de casa. Ah, eu trabalho, eu faço investimento, eu me esforço porque eu tenho medo disso ou daquilo. Você nunca vai ser feliz, tá? Para ser feliz você tem que fazer algo não com medo, mas tem que ter uma raiz positiva, tá? Motivar as pessoas, né? Honrar a Deus, honrar a sua família, esses são motivos positivos, tá bom? Então aí vem mais um princípio de riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Por quê? Porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. Veja o caso do medo, por exemplo. Nos seminários, costumo perguntar à plateia: quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? Poucas pessoas erguem o braço. No entanto, quando eu pergunto: quantos de vocês diriam que a segurança é uma das suas principais motivações para o sucesso? Quase todos os presentes levantam a mão. Mas preste atenção, a segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator. A busca por segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Será que mais dinheiro dissipa o medo? Quem dera, a resposta é absolutamente não. Por quê? Porque o dinheiro não é a raiz do problema, o medo sim. E o pior é que esse sentimento, mais do que um problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor que trazemos dentro de nós.
Quando não possuímos nada, sentimos medo de não conseguir chegar lá ou de não termos o suficiente. Se atingirmos um patamar qualquer, o medo passa a ser: e se eu perder tudo que eu consegui? Ou todo mundo vai querer o meu dinheiro. Ou ainda, vou ter que pagar uma fortuna de impostos. Em resumo, se não formos à raiz da questão e nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. É claro que a maioria das pessoas, se pudessem escolher, preferiria se preocupar com a possibilidade de perder o dinheiro que possui a não ter um centavo. Mas nenhuma dessas duas hipóteses propicia um modo agradável de viver. Assim como existem pessoas movidas pelo medo, há quem seja motivado a alcançar o sucesso financeiro para provar que é suficientemente capaz. Vou tratar detalhadamente desse desafio na parte 2. Por enquanto, apenas entenda que nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará de você alguém competente. O dinheiro não pode transformá-lo em algo que você já é. Volto a dizer, assim como acontece com o medo, a necessidade de provar a sua competência o tempo todo acaba se tornando o seu modo de viver. Nem passa pela sua cabeça que essa necessidade está governando seus atos. Você se considera um grande realizador, um baita líder, uma pessoa determinada, características que são todas excelentes. A questão que permanece é: por quê? Que motor que está na raiz de tudo isso? Tudo que você faz de melhor é para quê? E por que você faz dessa forma? Se a raiz for negativa, esquece, tá bom? No caso dos indivíduos movidos pela necessidade constante de provar que são capazes, nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor daquela ferida interna que faz com que, para eles, todas as coisas e todas as pessoas da sua vida não são o suficiente. Nem todo o dinheiro do mundo, nem qualquer outra coisa do gênero será o bastante para quem não se sente capaz. Mais uma vez, está tudo dentro de você. Lembre-se, o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você se sente uma pessoa plena, validará essa crença gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a sua raiz e ela se tornará o seu modo natural de viver. Desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo e da necessidade de autoafirmação, você poderá estabelecer novas associações para prosperar financeiramente por meio do propósito da contribuição e da alegria. Assim, nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz. Observe. Desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo ou da necessidade de autoafirmação, você poderá estabelecer novas associações para prosperar financeiramente por meio do propósito, da contribuição e da alegria. Assim, nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz. Ser rebelde ou ser o oposto dos seus pais na área financeira nem sempre é um problema. Ao contrário, se você é um rebelde, geralmente o caso do segundo filho, e a sua família tem hábitos negativos no que diz respeito ao dinheiro, é muito bom pensar e agir de forma oposta a eles nessa questão. Por outro lado, se os seus pais são bem-sucedidos e você está se voltando contra eles, pode estar a caminho de enfrentar sérias dificuldades financeiras. Em qualquer dos casos, o importante é reconhecer como o seu modo de ser se relaciona com um dos seus pais ou com ambos em matéria de dinheiro. E aí vem 4 passos para a mudança dos exemplos, que é aquilo que você viu. Conscientização. Pense no modo de ser e nos hábitos dos seus pais com relação à riqueza e ao dinheiro. Liste por escrito em que aspectos você se considera igual a cada um deles do seu oposto. Então no papel você vai colocar de que forma você acha igual ou parecido ou ao contrário dos seus pais. Tem que colocar no papel, tá? Se você assiste essas lives e não coloca no papel, vai continuar da mesma forma. Fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Entendimento. Escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira. Ah, realmente, a minha vida vive lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, igual um ioiô. Escreva tudo que você tem vivido por causa de você ficar repetindo o padrão dos seus pais ou por querer ser o contrário dele ou por ter uma raiz negativa. E aí a dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não são quem você é. Consegue perceber que tem a opção diferente de ser agora. Opção de ser diferente agora. E aí vem a declaração. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho uma mente milionária. Conscientização, entendimento, dissociação e a declaração que é para fechar, estabelecer uma nova engrenagem na sua vida. E a terceira influência para fechar. A terceira forma básica de condicionamento são os episódios específicos.
Que experiência com dinheiro, riqueza e pessoas ricas você teve quando criança? Elas são extremamente importantes porque moldaram as crenças, ou melhor, as ilusões que hoje governam a sua vida. Vou dar um exemplo. Uma enfermeira de sala de cirurgia foi ao seminário intensivo da mente milionária. Os seus rendimentos eram excelentes, mas ela sempre gastava tudo. Quando cavamos um pouco mais fundo, ela falou de um episódio que vivera aos 11 anos de idade. Ela estava com os pais e a irmã num restaurante chinês. A mãe e o pai começaram mais uma das suas brigas por causa do dinheiro. De pé, o pai gritava e esmurrava a mesa com um punho quando ficou vermelho, depois azul e caiu no chão, vítima de um ataque cardíaco. Ela era da equipe de natação da escola e tinha feito o treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Tentou de tudo, mas não adiantou. O pai morreu nos seus braços. Desse dia em diante, a sua mente passou a associar o dinheiro à dor. Não admira que, quando adulta, ela tenha passado a se livrar inconscientemente de todo o dinheiro que ganhava na tentativa de dar um fim à dor. Outro dado interessante é que o fato dela ter se tornado enfermeira. Por quê? Talvez ainda estivesse tentando salvar o seu pai. Então por que você escolheu fazer o que você faz? O que você está tentando? Né? Será que tem alguma raiz negativa por aí? Você está tentando repetir o padrão de alguém, querer ser igual a alguém? Você não precisa querer ser igual a alguém, né? Não precisa também querer salvar o seu passado. O seu passado já passou. Foco no agora. No curso, nós ajudamos a identificar e revisar o seu antigo modelo de dinheiro. Hoje ela está a caminho de se tornar financeiramente independente e não é mais enfermeira. Não que não gostasse do trabalho, o problema é que ela estava nessa profissão pelo motivo errado. Hoje, ela trabalha com planejamento financeiro personalizado, ajudando as pessoas a entender como a programação passada governa todos os aspectos da sua vida financeira. O próximo exemplo de episódio específico é mais pessoal. Quando a minha mulher tinha 8 anos de idade, toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão de sorvete na rua, ela corria até a mãe para pedir uma moedinha. Eu ouvi a seguinte resposta: "Sinto muito, querida, eu não tenho, peça ao seu pai." Ele então lhe dava uma moeda e ela ia comprar o sorvete feliz da vida. Toda semana essa mesma história se repetia. O que foi então que a minha mulher aprendeu a respeito do dinheiro? Primeiro, que são os homens que têm dinheiro. E o que você acha que ela esperava de mim quando nos casamos? Exatamente, que eu lhe desse dinheiro. Só que agora ela não pedia mais moedinhas. Já era uma mulher formada. Segundo, ela aprendeu que mulher não tem dinheiro. Se a sua mãe, a deusa dela, na visão dela, não tinha, obviamente era assim que as coisas deviam ser. Para confirmar esse padrão, ela se livrava subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava. E era sempre precisa nesse aspecto. Se eu lhe desse $100, ela gastava $100. Se eu lhe desse $200, ela gastava $200. Se eu lhe desse $500, ela gastava $500. Foi quando ela fez um dos meus cursos e aprendeu tudo sobre a arte da alavancagem financeira. Eu lhe dava $2.000 e ela gastava 10.000. Tentei explicar: não, meu amor, com a alavancagem quero dizer que nós deveríamos receber 10.000 e não gastá-los. Olha só, primeiro ela recebia 100 e gastava 100. Depois ela começou a receber $2.000 e gastar 10.000, porque ela pensou: não, então tem que ser uma pessoa próspera. E tava mentalidade errada, usando da forma errada, gastando mais do que ela recebia. Faz sentido para você isso? Faz sentido? Compartilha essa live com alguém, né? Clica no aviãozinho aí, manda para 10 pessoas. Tá? Para que depois elas possam assistir esse vídeo e entender o que elas estão fazendo errado na vida delas, né? Por alguma razão esse conceito não se fixava na mente da esposa do autor. O único motivo pelo qual nós brigávamos era o dinheiro. Isso quase custou o nosso casamento. O que não sabíamos era que dava um significado inteiramente diferente a ele. Para minha mulher, dinheiro correspondia a prazer imediato, como saborear um sorvete. Lembra que ela pedia dinheiro e alguém dava um dinheiro e ela ia lá e comprava o sorvete? O problema era que ela queria repetir esse padrão com $10.000. Eu, por outro lado, cresci com a crença de que ele devia ser acumulado para proporcionar liberdade. No que me diz respeito, quando a minha mulher gastava dinheiro, ela estava acabando com a nossa liberdade financeira. E do ponto de vista dela, sempre que eu a impedia de gastar, estava tirando o seu prazer de viver. Felizmente, aprendendo a reavaliar os nossos respectivos modelos financeiros e, mais importante, estabelecer um terceiro modelo específico para o nosso relacionamento. Será que dá certo? Deixe-me responder da seguinte maneira: eu testemunhei 3 milagres na minha vida, diz o autor. Ou seja, pessoal, 90% das brigas nos lares são por causa do dinheiro. Como que você deixa uma folha de papel, né, um dinheiro, atrapalhar a vida da pessoa, a sua vida, né, a vida conjugal sua, com seus filhos, com a sua esposa, a pessoa que você diz que mais ama nessa terra? Não faz sentido, né? Nesse ponto, você está deixando o dinheiro conduzir a sua vida. Você está sendo um escravo dele.
Então, não é o seu modelo que está certo, nem da sua esposa. Não é o seu modelo, nem do seu esposo que está certo. O certo é vocês dois sentar e colocar no papel tudo que é importante para ela, tudo que é importante para você. Só que aí você vai identificar os bloqueios dela, identificar os bloqueios seus, você vai tratar os seus, vai ajudar ela a tratar os dela, ela vai ajudar você a tratar os seus, e aí vai estabelecer um terceiro modelo, que é o modelo certo. E quando ele fez isso, nasceu uma filha, nasceu um filho, e o fim das brigas com a mulher dele por causa de dinheiro acabaram. Então tem alguma coisa que está travado na sua vida porque você fica brigando com a sua esposa. Olha só. Né? Inclusive, você que deseja ter um filho, não para de brigar por causa de dinheiro. No seu inconsciente, se você está brigando agora antes de ter o filho, o seu inconsciente diz assim: então eu não vou ter o filho, porque eu vou brigar mais ainda, porque eu vou ter mais despesa. Só que você esquece de colocar no papel quais são os benefícios, a satisfação de ter um filho. Eu tenho um filho e é incrível, é extraordinário. Se eu pudesse dar um conselho para você que não tem um filho ainda, tenha filho. Eu tenho um filho e estou querendo mais filho, porque é maravilhoso. Eu aprendi a deixar o trabalho de lado e a valorizar ter um ser no meu colo. Acredite, meu filho me destravou nesse sentido. Eu era uma pessoa que acordava cedo todos os dias para trabalhar, né? Chegava na mesa o tempo todo respondendo no WhatsApp e tudo. Ainda preciso melhorar muito, mas muitas coisas melhorou na minha vida porque eu aprendi a dar atenção para ele, tá? E se eu dou atenção para ele que fala e ele não me entende, eu falo e ele também não me entende, muito mais atenção tem que dar para minha esposa. Estou melhorando. Né? Nesse processo de melhora, muitas coisas pioram, mas a gente está buscando e está sendo fantástico. As estatísticas mostram que a causa mais frequente das separações e do divórcio é o dinheiro. E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si mesmo, mas o conflito entre os modelos de dinheiro. Você pensa de uma forma, ela pensa de outra. Não importa quanta grana você tem ou deixe de ter. Se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com quem se relaciona, há um grande desafio à sua frente. Isso vale para pessoas casadas, namoradas, familiares e até sócios. O fundamental é compreender que você está lidando com modelos e não com dinheiro. Uma vez que tenha identificado o seu modelo financeiro, o modelo financeiro do seu parceiro, da sua parceira, conseguirá lidar com ele de um modo que satisfaça ambos. O primeiro passo é se conscientizar de que os arquivos de dinheiro dessa pessoa são provavelmente diferentes dos seus. Em vez de se aborrecer, procure compreender. Faça o possível para saber o que é importante para ela nessa área, identifique as suas motivações e os seus receios. Assim estará lidando com as raízes, não com os frutos, e terá uma boa chance de solucionar o problema. Do contrário, perca a esperança. Você está acompanhando essa live? Você é casado? Provavelmente tem casado aqui nessa live, né? Então, vai um exercício poderosíssimo, tá? Há um exercício que você pode fazer com seu parceiro ou com sua parceira. Sente-se e fale sobre as histórias envolvendo o dinheiro que cada um de vocês tem na memória. O que ouviam quando criança, os respectivos modelos familiares e quaisquer episódios emocionais específicos que tenham vivido. Descubram também o que o dinheiro realmente significa para ambos. Prazer, liberdade, segurança, status. Isso os ajudará a identificar os seus modelos de dinheiro atuais e descobrir os motivos das suas divergências nessa questão. Em seguida, fale a respeito do que vocês querem hoje, não como indivíduos, mas como parceiro. Se você tem o seu esposo, a sua família, a sua esposa, a sua família, e você começa a traçar objetivos individuais, é uma coisa errada nisso, tá? Qual exemplo você está dando para os seus filhos, né? Faz sentido isso daí, tá? Então, assim, descubram também o que o dinheiro realmente significa para ambos. Prazer, liberdade, segurança, status. Isso os ajudará a identificar os seus modelos de dinheiro atuais e descobrir os motivos das suas divergências nessa questão. Esses dias eu dei um treinamento onde eu falei que a principal dificuldade dos casais é a comunicação, não fala. Né? A mulher está insatisfeita com o marido e ela não fala para ele, fala para outras pessoas. Né? O homem está insatisfeito com a esposa, ele fala para outras pessoas, só não fala para ela. Como que você quer que ele melhore se você não fala para ele? Você não tem coragem de falar para ele, então você não está querendo resolver. Você não fala para ela porque você não está querendo resolver. Né? Tenha coragem de falar, chama para uma conversa. Tá? Você tem coragem de chamar uma conversa o seu cliente, o seu líder, a sua equipe. Você não tem coragem de conversar com seu esposo? Que é a pessoa que você acorda e dorme com ele. Tem coragem de falar com sua esposa? Que você dorme e acorda com ela. É com essa pessoa que você vai viver o resto da sua vida? Não faz sentido. Em seguida, fale a respeito do que vocês querem hoje. Não como indivíduos, mas como parceiro. Cheguem a um acordo e decidam sobre os seus objetivos gerais e sobre as suas atitudes em relação ao dinheiro e sucesso. Depois escreva no papel uma lista das ações que os dois considerem positivas para guiar a sua vida. Prenda um papel na parede e sempre que houver um problema, lembre-se mutuamente, com toda a gentileza, daquilo que vocês decidiram juntos, quando conversaram de maneira objetiva, desapaixonada e livre das garras
do seu antigo modelo de dinheiro. Se você tem garras e a sua esposa tem garras, vocês vão ficar brigando, degradando um ao outro, tá? Corta essas garras, né, essas unhas, faz carinho um no outro, fala quanto um ou outro é importante, quanto vocês já passaram juntos na vida, né? Com a sua esposa, quanta coisa ela enfrentou junto com você, com o seu esposo, quanta coisa ele já enfrentou com você. Lembra desses momentos bons, usa isso daí a seu favor, né? E traça um plano, né, de familiar, não um plano individual. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, tira o eu, é o nós, tá bom? Conscientização. Pense num episódio emocional específico a respeito do dinheiro que você tenha vivido quando criança. O autor citou vários aqui, né? Da esposa, da enfermeira lá, que era enfermeira porque estava querendo salvar o pai que tinha morrido por causa de uma discussão de dinheiro. Então, o que você está fazendo? É porque você quer de fato ou porque você está querendo salvar alguma coisa que você não conseguiu lá no passado, né? Entendimento. Escreva sobre como esse episódio pode ter afetado a sua vida financeira. Tudo no papel. Coloca no papel. Dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Então, identificou que você tem a opção de ser diferente? Você pode estabelecer uma nova realidade? Vai lá e muda, cara. Vai lá e muda, mulher. Vai lá e muda, homem. Tá? Você tem o poder. Pare de acreditar que você tem que viver essa vidinha mais ou menos pro resto da sua vida. Pare de acreditar que você tem que viver essa vidinha mais ou menos pro resto da vida, Daniel. Tô falando pra mim mesmo. Tá? Porque acredite, a pessoa que mais aprende aqui nessa live é eu. Porque eu tô compartilhando aquilo com vocês que talvez eu erre também. Muitas coisas eu erro ainda, eu preciso me corrigir. A questão é você ter humildade. Colocar em prática aquilo que você aprende. Declaração. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Essa é a declaração mais poderosa dessa manhã. Escreva aí no chat. Escreva aí no bate-papo aqui. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. É isso que você precisa. Se libertar das suas experiências passadas negativas com o dinheiro e criar para você mesmo um futuro novo e rico. Você merece. Você tem uma mente milionária. Só está usando a mente errada. Precisa usar a mente certa. Certo? Essa é a nossa contribuição. Hoje a live é um pouquinho mais extensa, né? Mas eu acredito que tenha feito algum sentido. Depois comenta aqui. Esse vídeo a gente vai subir no canal também, no YouTube. Lá dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Aqui coraçãozinho à vontade quando você ouvir algo que fizer sentido para você, tá bom? E o aviãozinho para você compartilhar a live com outras pessoas. Vou correr porque tem um outro evento agora às 8 horas e a gente não pode perder. Até lá, pessoal. Ótimo dia a todos. Parabéns a todos pela presença.